Como eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus se revela aos profetas, e os profetas escrevem os seus livros, então eu acredito que o que Isaías escreveu, juntando com o que outros profetas escreveram, e com aquilo que Jesus autorizou, porque ele lia o Velho Testamento, percebe? Juntando isso tudo, você vai ter um bom apanhado de quem é Deus. E nós, mesmo assim, não sabemos tudo sobre Deus. Irmãos, no dia que a gente souber tudo sobre Deus, deixa eu dar um toque para você já, tá? No dia que a gente souber tudo sobre Deus, de repente a gente se tornou Deus. E isso não vai acontecer nunca, você sabe disso? Então, o que eu vou te mostrar aqui hoje, que na verdade você já viu, tá, tem acesso, tá aí na tua mão, é a Bíblia. Você, isso que eu vou te mostrar é um recorte, é um pedacinho daquilo que a gente pode saber sobre Deus, porque Deus revelou, tá bom? Então, vem comigo para Isaías, pega a tua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, verso 6. Isaías 44, 6 é o primeiro verso, para você começar a pensar sobre Deus, sobre quem é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isaías 44, verso 6 diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor de todos os exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Olha aqui, ó. O Elivelto está aqui. Para fora do Elivelto não tem outro. Mesmo que seja gêmeo idêntico, só tem um Elivelto. Graças ao bom Deus, para o bem dos que estão ao redor, só tem um Elivelto. Captou a ideia? Fora de Deus, não há Deus. É isso que o texto está dizendo, né? Só que tem uma outra informação, que é a que mais me interessa. Ele está dizendo assim: eu sou o primeiro e eu sou o último. O que significa isso? Antes do Elivelto, antes desse que vos fala, teve o Claudinei e a Ângela. Antes do Claudinei, teve o Rubens e a Durvalina. Olha o nome da minha avó, um nome diferente, né? Um nome antigo. Antes da Ângela, minha mãe, tinha lá o seu Valdemar e a Dona Maria. E antes deles, quem veio antes? Não dá para fazer a árvore genealógica toda. É a velha história. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que foi a galinha. E antes dela, Deus, que criou a galinha. E antes de Deus? Amigo, tá aqui, ó. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Deus, primeira característica, guarde. Deus é autoexistente. Não se preocupe em anotar. Eu passo isso para o pastor Hércules e ele repassa para você tudinho depois. Tá bom? Deus é autoexistente. Você nunca vai conseguir ir além disso que nós estamos falando aqui. Como é que como é que surgiu o ovo? A galinha, pois. Como é que surgiu Deus? Esquece, amigo, você não vai conseguir. Até os gregos chegaram a essa concepção de que deve de existir um motor inamovível. Quer dizer, ele moveu tudo, mas ele não foi movido por ninguém. Ninguém criou esse motor. Eles chegaram a essa ideia, que é a ideia de Deus. Captou? A ideia? Veja, Deus é assim, autoexistente. Ele não se criou, porque senão teria que ter ele antes dele, não tem como. Então, assim, ele apenas existia, ele existe, ele está aí, ele se revela, ele interage conosco. Deus é assim. E ele será o último. Se tudo acabar, se o plano da salvação não desse certo, né? E já deu certo, a gente sabe. Mas se o plano da salvação não desse certo, se o universo se auto-implodisse, se acabasse tudo, Deus seria o último, ele estaria lá ainda. E quem sabe ele ia criar tudo de novo de outro jeito. Talvez, não sei, eu estou supondo tudo isso aqui. Deus é autoexistente, irmão. Deus não precisa de ninguém para existir. A sua existência não depende de ninguém. A nossa, porém, depende de um pai, de uma mãe, né? De um espermatozoide, de um óvulo que se juntam. E a nossa existência depois, ela depende de Deus que nos mantém. Ele cria e ele mantém. Esse é Deus. Você já pensou que Deus é assim? Ele cria e ele mantém? Segunda característica de Deus. Vamos lá para Isaías 48. Pega a tua Bíblia, vem comigo. Isaías capítulo 48. Verso 12. Isaías 48, verso 12. Está dizendo assim: Dá-me ouvidos, ó Jacó,
E tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo. Sou o primeiro e também o último. Ele repete a informação que nós acabamos de ver, mas ele, antes de repetir, ele diz assim: eu sou o mesmo. A Bíblia está dizendo que Deus é imutável. Então, em primeiro lugar, Deus é autoexistente. Segundo lugar, Deus é imutável. Ele não muda. E isso é bom, muito bom. Deus não é cabeça dura como nós. Deus, ele tem outras características que a gente vai ver que garantem que o fato de Deus não mudar seja um fato bom, né? Então, Deus, ele é imutável. E sabe o que eu acho legal disso aqui? Isso aqui, eu acho que é para a gente pensar. Meu irmão, você se lembra quando a Bíblia diz assim: eu, o Senhor, não mudo? Lembra disso? Pois é, quando a Bíblia fala eu, o Senhor, não mudo, a gente costuma usar esse verso para se referir ao fato de que Deus mandou guardar o sábado, por exemplo, a gente usa para isso, e Deus não muda. Se o sábado era para ser guardado, ele continua sendo guardado, continua sendo necessário de ser guardado. É um mandamento, então Deus não muda. A gente costuma usar para isso. Mas se você ler esse texto lá do Velho Testamento, né, que fala que eu, o Senhor, não mudo, você vai perceber que o texto eu não mudo se refere ao fato de que Deus é misericordioso. Então, o fato de que Deus não muda significa que nós temos que mudar. Porque se Deus é misericordioso, nós precisamos ser mais misericordiosos também. O fato de que Deus não muda implica em que aquilo que é o ser de Deus, a sua santidade, que Ele quer nos oferecer, isso pode ser recebido por nós e Ele não muda. Não é só o que Deus acha certo hoje, Ele acha certo amanhã e depois, Ele achará certo. Não é só isso. Pense no passado. Deus era misericordioso. Deus é misericordioso. Portanto, ao você se relacionar com este Deus, que não precisa de você para existir, mas você precisa dele para existir, ao você se relacionar com este Deus, que além de autossuficiente é também imutável, você pode se aproximar dele confiantemente. Ele não vai dar um chute em você e dizer assim: cara, você errou, se lasque agora. Agora você dá conta, né? Você criou o problema, agora você resolve. Deus não é assim, irmão. Deus não faz assim conosco. Deus, ele nos recebe. Ele ouve toda e qualquer oração, torta que seja. Eu já percebi que na vida, seres humanos, eles são muito falhos em orar. Jesus já falou isso, a gente já sabia. E ao orar, por vezes, eles estão com a cabeça mergulhada num turbilhão de coisas ruins e eles não conseguem orar direito. E o resultado disso é, ele não sabe se ele orou direito ou não, ele não sabe se Deus vai atender ou não. Quando Deus atende, ele não percebe porque ele não sabe exatamente o que ele pediu. Então fica uma confusão, mas Deus ouviu. Deus sabe. Deus não muda, ele ouve sempre. Deus não muda, ele sempre é misericordioso para todo aquele que se aproxima dele. Deus não muda. E não adianta eu inventar a teologia dos negros, a teologia da libertação, a teologia europeia, a teologia desses que são dos LGBT e etc. Não adianta eu querer dizer, não adianta. Deus, ele vai sempre ser aquilo que ele é. Ele não muda. Eu não consigo mudar Deus porque eu mudei meu modo de enxergar o mundo. Na verdade, Deus quer que nós tenhamos os seus olhos para enxergar o mundo. Agora, como Deus não muda, ele recebe a todos, mas ele não muda no fato de que ele também quer nos transformar a todos. Porque se você é parte de um movimento que enxerga Deus de um modo muito particular, talvez Deus não esteja feliz de que você veja a Ele assim, porque você está tomando decisões na sua vida a partir daquela sua visão de mundo, e isso está moldando o seu futuro para longe de Deus. Porque assim como Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, hoje em dia a gente parece que aprendeu a lição. Nós estamos criando Deus à nossa imagem e semelhança. Captou a ideia?
E se você não sabe o que é que isso significa na Bíblia, o paralelo bíblico que existe disso que eu estou dizendo é a marca da besta. O homem que cria Deus à sua imagem e semelhança, ele se tornou bestial. Ele já recebeu a marca da besta. E não precisa ser o fim do tempo total, não. A marca da besta é um modo de ser, é um espírito, entre aspas, tá? Espírito. É um jeitão de ser, no qual você molda Deus à sua imagem e semelhança. É simples assim. E é por isso que o sábado é tão importante. Já que falamos do sábado, né? Só para completar isso. O sábado é tão importante porque ele é um jeito de a gente continuar obedecendo só porque a gente obedece mesmo, porque ele é Deus. Porque no fim das contas, você pode descansar em qualquer dia, você pode louvar a Deus e cultuá-lo em qualquer dia, mas porque Deus escolheu, entre aspas, no seu capricho de Deus, no seu zelo de Deus, porque ele escolheu o dia de sábado, ele podia ter escolhido outro, mas escolheu o sábado. Então, ele quer o sábado. E se eu aceito isso, eu estou dizendo que eu aceito a autoridade dele sobre mim. Captou a ideia? Então é isso. Agora, veja, irmão, quem nega o sábado, começa a negar outras coisas também. Mas Deus não muda. Deus não muda. Então Deus é autoexistente. E fora isso, Deus também é imutável. Isaías capítulo 40, volte um pouquinho comigo, por favor. Isaías capítulo 40, verso 13 e 14. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ou lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Olha que coisa interessante esse texto. É demais. Vocês já ouviram falar a expressão ensinar o Pai Nosso para o vigário? Ou o Padre Nosso para o vigário? É isso que esse texto está falando. Tem gente que quer dizer para Deus. Eu nunca esqueço do exemplo daquele vegetariano. Tem vegetariano aí, gente? Tem ou não? Tem, né? Sempre tem um vegetariano. Os vegetarianos sempre estereis entre nós. Está escrito, não tá? Então, os vegetarianos estão sempre entre nós. Deve ter algum por aí. Aí, aquele irmão estava lá, ferrenho, lutando com todas as forças. Ele não come carne, mas ele devora os irmãos que não são vegetarianos, né? Devora, começa pela cabeça. Nhoque, come lá e já era. Aí esse cara, ele vai lá e tal, e daqui a pouco ele está defendendo e chegou alguém e falou assim, mas irmão, mas Jesus comeu carne, ele comeu peixe lá na praia. Aí o cara, ele comeu, mas não devia ter comido. Entendeu como? Ah, irmão, eu acho impressionante isso. O cara quer ensinar Deus. Aí vem esse texto e fala, quem foi que guiou Deus? Deus estava criando tudo aqui. Quem foi que chegou e falou assim, Senhor, não era melhor que o nariz estivesse aqui de lado e as duas orelhas estivessem aqui assim? Irmão, se fosse assim, a gente seria mono, não seria estéreo, que nem nós somos. Dois lados aqui, ó. A gente seria mono, as duas do mesmo lado. Estão entendendo? Quem que ensinou Deus? Quem foi que falou para Deus o jeito que ele tinha que formar o universo? Colocar o planeta Terra girando ao redor do Sol e não o contrário? Os planetas todos, do jeito que eles estão aí, garantem que tudo seja do jeito que é, o equilíbrio dos corpos celestes. Irmãos, quem foi? Deus é sábio. E se você que está aí me ouvindo, está a fim de casar, não pergunta para sua melhor amiga. Não pergunta. Pergunta para Deus. A sua melhor amiga, às vezes ela é invejosa, você não sabe. Às vezes ela está querendo que você se lasque, você não sabe. Ela está infeliz no casamento dela, ela está querendo mais uma para compartilhar a ideia torta. Então, não pergunta para ela, vai perguntar para Deus, né? Faz igual a menina que queria um namorado, aí ela fez assim, Senhor, eu comprei essa calça aqui, ó, calça jeans, masculina. Pendurou a calça do lado da cama e falou, Senhor, preenche essa calça. E aí ela começou a orar desse jeito, preenche essa calça. E aí surgiu alguém na vida dela e disse que o cara cabia na calça mesmo, entendeu? Então,
Pede para Deus. Está querendo mudar de emprego? Pede para Deus, Ele é sábio. Deus sabe tudo. Ele sabe o fim desde o princípio. Está querendo vida nova? Pede para Deus. Irmão, está querendo ficar rico? Pede para Deus. Vai ser facinho ele falar não para você. Você sabe por quê? Brincadeiras bem à parte, Deus ele não dá asa para cobra, ele tira. Ele não vai deixar todo mundo ser rico nessa vida, não. Pede para Deus. Pede para Deus, fala com ele, Senhor, pergunta. Senhor, o que é que o Senhor acha disso? Como é que o Senhor me aconselha neste caso aqui? Senhor, não estou dando conta não. O Senhor me mostra o caminho porque eu não consigo sozinho. Deus é sábio e Ele quer ajudar, Ele quer falar com você. Ele quer instruir você. Qual é a sua questão, meu irmão? Deus já existia, sempre existiu. Deus não muda e Ele é sábio, é todo sabedoria. Deus ama você e Ele quer fazer parte da sua vida. E ele tem condição de falar as coisas para você. Pede para Deus. Tá? Pede para Deus. Agora veja. Deus é autoexistente, é imutável, Deus é sábio. E agora vamos para o quarto elemento, a quarta característica de Deus. Isaías capítulo 44, de novo, nós vamos voltar lá. Isaías 44, verso 24. Isaías 44, verso 24. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Esse texto, ele está dizendo para mim que Deus é autossuficiente, ele não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa que o defendam. Deus precisa que você seja uma testemunha dele. Faz toda a diferença. Havia uma menina novinha que estava dentro da igreja. Ela tinha uns 4 anos quando isso aconteceu. Eu conheço a igreja onde isso aconteceu. E ela estava lá, como muitas crianças, né, ajoelhada no chão. Era uma igreja bem confortável, tinha carpete, assim, né? Não é carpete que fala, né, irmãos? É carpê. Então vamos falar direito. Carpê no chão. E aí estava bem ajoelhadinha e em cima do banco desenhando, ou pintando aqueles desenhos que as crianças pegam. Aí o que aconteceu? Essa menina estava lá enquanto o pastor que estava pregando era um daqueles pastores antigos, mais do que o pastor Hércules e eu, sabe? E o pastor Lucas que está aí nos ouvindo. Eles eram daqueles que falam assim, com aquela voz celestial. Eles, sabe quando puxa o L assim? Ele só não falava genuflexos oremos, isso é mais antigo do que ele ainda. Mas aí esse pastor estava lá pregando e falando assim, ó, irmãos, Jesus, Deus precisa de nós. Ele tinha um vozeirão, sabe? E ele falava, Deus precisa de nós. Era um sermão de apelo missionário, irmãos. E ele dizia, Deus precisa de nós. Ele falou várias vezes. Aí a menininha de 4 anos, ela falou assim, bem alto, para todo mundo ouvir, para a igreja inteira ouvir. Ela falou assim, precisa nada. Silêncio, um risinho assim, porque ninguém queria dar risada na frente do pastor, na cara dele. Irmãos, aquela menina estava certa. Deus não precisa da gente, é um privilégio nosso ajudar, participar e tudo mais. Mas Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Mas é o nosso prazer e privilégio e é o prazer de Deus ver criaturas por Ele redimidas participando da pregação do Evangelho. Deus não precisa da gente. E se Ele não precisa de nós, sabe, o americano diria para você agora, enjoy, que significa curta, aprecie o fato de que Deus te dá lugar para você participar na igreja. Deus não precisa de nós. Irmãos, Deus não precisa de uma igreja enorme como a gente tem, sabia? Deus não precisa de uma igreja adventista com mais de não sei quantos milhões de membros ao redor do mundo. Deus não precisa, a gente é tudo falho, como se diz, né? Eu sempre ouvi falar essa expressão, tudo comedor de farinha, como se diz, né? Tudo farinha do mesmo saco, na verdade. Tudo, vamos usar só os exemplos da farinha, né? Tudo comedor de farinha e tudo farinha do mesmo saco. A gente não vale nada, irmãos.
Se não fosse pelo sangue de Jesus, que valho eu? O que é um gelzinho no cabelo, um palitozinho confortável? Não vou nem falar da gravata, porque o pastor Hércules não usa gravata por nada, vocês sabem disso, né? Então, o que é a gente, sabe, esse tipinho que nós criamos, que é vinho, que veio lá da Europa e a gente está consumindo a moda deles até hoje. Irmãos, a gente não vale nada, isso aqui não vale nada, isso aqui só mostra que a gente vale o que o mundo diz que a gente vale. Porque para Deus, João Batista veio completamente avesso do mundo e ele foi um cara tremendo, entendeu? E Jesus se preocupou com ele e ele fez a obra de preparar Jesus. Você está entendendo, irmão? A gente não vale nada, absolutamente nada. Nós não podemos contribuir em nada com Deus. É nosso privilégio, porque Deus é autossuficiente. E tem gente que quer dar uma mãozinha para Deus. Abraão quis dar uma mãozinha para Deus. Não fazer o plano de Deus se cumprir. E aí, arranjou mais uma lá, né? Aceitou a proposta da primeira que ele tinha, conforme a conveniência e o costume da época. Ele não fez nada de errado para a época e para a cultura dele. Entendeu? Mas ele não precisava. O grande problema de Abraão, naquele momento ali, irmãos, foi que ele quis fazer o trabalho de Deus. O pior problema de Abraão foi esse, não foi nem ter pego uma outra mulher, entende? Isso estava, para a época, isso estava tudo de acordo com a época. Ninguém ia ligar, falar, nada, entende? Mas Abraão, ele quis fazer o trabalho de Deus, ele quis dar um jeitinho para a promessa de Deus se cumprir. E você? Você anda dando uma ajudinha para Deus aí, em alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa que você está fazendo que você não precisava fazer, Deus não pediu para você fazer e você está fazendo? Tem gente que mata em nome de Deus. Tem gente que destrói reputações em nome de Deus. Tem gente que quer ser mais justo do que Deus. Deus não precisa de ninguém para fazer exercer a justiça dele nessa terra. Tá entendendo? Nunca vou esquecer o dia que um membro de minha igreja, quando eu era pastor de igreja, irmãos, desculpe, eu nem falei, eu sou pastor da Escola da Lapa hoje, tá? Colégio Adventista da Lapa. Nunca vou esquecer um dia que um membro de minha igreja falou assim, queria disciplinar um sujeito que ele tinha cometido um erro, ele era diretor de jovens e ele tinha engravidado a namorada e aí o caso foi parar na comissão e aí esse outro sujeito, ele falou assim na comissão, pastor, você está sendo muito manso, muito leve. O que ele fez, ele é um líder da igreja, não sei o quê, e eu estava oferecendo uma disciplina, né? O cara ia casar com a menina, era o modo da igreja, a gente trabalha assim, e se ele não fosse casar com a menina, etc., era outra história. Mas o menino foi lá em casa conversar comigo, estava arrependido, tem um monte de coisa para você considerar. E ele queria isso, ele queria ver sangue rolando, entendeu? Deus não precisa de ninguém para fazer cumprir a justiça dele aqui nessa terra. A justiça dele vem por meio de Jesus. Jesus, ele nos oferece isso. A disciplina era suficiente. E sabe o que aconteceu no fim das contas, irmãos? Cada vez que a gente quer assumir o lugar de Deus, a gente quer porque é o outro que está nessa situação de ser disciplinado, por exemplo. Porque tempo depois, este mesmo rapaz cometeu coisa pior do que esse um. Quase destruiu uma família. Aí participou. Irmãos, com todo respeito, não sei como, né? O cara era feio, feio, mas ele arranjou uma mulher bem bonita para ele. E ela tinha um marido tão bonito, sabe? Tão mais bonito do que esse um. E a mulher se encantou com o cara, vai entender. E o cara, acho que, né, se encantou com ela também, deve ter olhado para si mesmo, olhado para ela, falou assim: acho que Deus aprova, é uma bênção de Deus isso na minha vida. Porque uma mulher tão bonita assim não pode ser outra coisa. E aí, sabe o que ele fez? Foi atrás dela e começou. Aí eu tive que visitar o sujeito. Aí pergunta se ele queria que a cabeça fosse cortada. Era dele que estava na guilhotina agora, você entendeu? Deus não precisa de ajuda para juízo. Deus não precisa de ajuda, irmãos, para misericórdia. Deus não precisa de ajuda para entender o que é amor. Deus não precisa de nada, de nós para nada. Deus não precisa de nós para criar. Deus não precisa de nós para que nós tenhamos sabedoria. Deus não precisa. Essa é uma realidade. E a gente, por vezes, fica querendo contribuir. E a gente, às vezes, faz cada besteira quando quer contribuir. Irmãos, última característica de Deus. Isaías capítulo 40. Isaías 40, verso 15 até o 18. Diz assim:
Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão, perdão que eu perdi aqui, irmãos, espera aí, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano bastaria para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Irmãos, esse verso, ele é tremendo. Anote esse verso. Quando eu era garoto, eu vi alguns filmes de terror. Eu não sei se você já viu. Eu não vejo mais, tá? Não assisto mais filmes de terror, não. Eu tenho um pouquinho de medo, acho que a gente fica assim, a gente se sente assim meio esquisito quando assiste um negócio desse, né? E você vê um filme desse, mas desculpe, deixa eu voltar atrás, que eu acabei de ver que está gravando. É importante que a gente fale as coisas corretamente, que depois alguém vai assistir isso. Irmãos, eu fiz um voto comigo mesmo e com Deus de que eu não assistiria filmes de terror. Eu tinha 16 anos de idade, né? Eu lembro de ter começado a quebrar esse voto, mas não terminei de quebrar. Tempo depois. E eu lembro, assim, da sensação de assistir um filme de terror. Sabe qual é a sensação? Você assiste um filme desse, depois parece que você está sendo perseguido dentro de casa, você fica com medo de ficar no escuro. Tem umas coisas assim que acontecem, né? Por que que é assim? Porque fica na cabeça a sensação de que o mal está perto e ele é vencedor. Entendeu? Você vê um filme de 1h30, então você tem 1h25 do mal vencendo. 5 minutos finais o bem vence. E aí você sai dali com a impressão de que não adianta fazer nada, que o mal vai pegar você e assim vai. Seja ele quem for o mal, pode ser um monstro, pode ser um espírito maligno, pode ser qualquer coisa, né? Então, a gente começa a criar a ideia de que Deus, ele é mais poderoso do que Satanás. Isso é um erro tremendo. Irmãos, Deus não é mais poderoso do que Satanás. Deus, ele é todo poderoso. Deus é incomparável. É o que esse texto aqui me diz. Não existe comparação. Deus não é mais poderoso do que Satanás. Deus é incomparável. Ao ponto de que Satanás, para entrar no céu, ele teve que pedir para Deus. Ele teve que ser autorizado por Deus. Ao ponto de que ele falou assim, manda-nos entrar naqueles porcos. E aí eles foram entrar nos porcos. Percebe? Ao ponto de que nenhum espírito maligno consegue ficar na presença de Deus sem que ele o permita. Irmãos, Deus é todo poderoso, ele não é mais poderoso do que Satanás. Captou a ideia? Ele não é mais poderoso do que Satanás, ele é incomparável. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Nosso Deus é autoexistente. Ele também não muda, ele é imutável. Também ele é sábio, todo sabedoria. Deus nunca precisou de ninguém para existir, ele sempre existiu, ele é autossuficiente. E, fora isso, Deus é incomparável. Você está saindo desse sermão, porque nós estamos encerrando, e eu gostaria que você saísse daqui com um desejo de proximidade maior com este Deus. A Bíblia diz assim, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Irmãos, cuidado, porque pode ser que você, e eu também, tá? Me coloco no meio disso tudo. Pode ser que nós estejamos especialistas na série que nos agrada, lá do Netflix, do Amazon, do Globoplay, mas a gente não esteja tão familiarizado com Deus. Pode ser que a gente tenha acumulado energia e sabedoria e entendimento sobre Deus da época que a gente estudou a Bíblia e que a gente foi batizado. E hoje a gente aprende tudo sobre política, tudo sobre economia, tudo. Nós estamos aprendendo e crescendo cada vez mais, mas não sobre Deus. Eu tenho um desejo, gostaria muito que o sermão de hoje servisse para você como um pontapé inicial, para você buscar mais a Deus.
para você querer conhecer mais a Deus e para você se deliciar em conhecer a Deus. Porque cada vez que você se presta a buscar Deus, a Deus, ele se revela a você. Sabia? Talvez não do mesmo modo como ele se revelou a Isaías. Aquilo foi muito circunstancial, mas as circunstâncias por vezes exigem que Deus se revele a você também. E você talvez não passou por isso ainda, mas converse com quem já passou. Deus se revela ainda. Deus ainda se mostra. Deus ainda demonstra seu amor, seu cuidado. Deus ainda demonstra a sua capacidade de salvar, de motivar você. Deus ainda faz tudo isso. Essa pandemia, irmãos, do modo como está acontecendo, ela nos tem mostrado que nós podemos sobreviver, que nós temos que nos cuidar. Ela tem demonstrado para muitos que a gente precisa ter uma saúde diferente, porque se a gente tivesse o corpo bem legal, super 10 ali no nosso sistema imunológico, a gente não teria tanto medo de um vírus. Entende? Essa pandemia nos tem mostrado que a gente é capaz de... Nós seremos lá no futuro, né, capazes de viver sem a presença da igreja, porque quem sabe na perseguição elas serão fechadas e grupos como nós estarão reunidos, entendeu? Fugindo, quem sabe, escondidos em algum lugar, e quem sabe um e outro aí na casa também, não vai sair da cidade, mas vai ficar nas casas das pessoas. Essa pandemia nos tem dado a oportunidade da gente perceber que não precisa esperar o fim do fim para acontecer essa sacudidura. Muitos e muitos já não voltam para a igreja. Pode acreditar, muitos e muitos não voltarão para a igreja. Irmãos, essa pandemia nos ajudou a perceber o quanto os irmãos são fiéis nos dízimos e ofertas, porque os dízimos não caíram. E a igreja continua usando, como Ellen White diz, usando o dinheiro para a pregação do evangelho. Percebe? Os irmãos são fiéis. Deus é fiel também. E os irmãos continuaram sendo fiéis. Essa pandemia nos mostrou o melhor e o pior de tudo que há em nós. E nós temos hoje a chance de sair deste sermão aqui, deste momento juntos de reflexão, com mais conhecimento sobre Deus, ou com um conhecimento renovado a respeito de Deus. Que Deus nasça no seu coração, mais uma vez. Que ao você terminar aqui essa transmissão, meu irmão, que você saiba que Deus, ele pode ser real e dessa forma que eu li para você. Captou a ideia? Ele vai fazer isso por você. Ele vai ser presente, ele será presente assim na sua vida. Querido, eu quero orar por você, selando esse momento. Minha irmã, me acompanha também. Eu quero selar a nossa vida, nossas vidas, junto à vida de Deus. E que a gente possa um dia vê-lo face a face, para saber o que ele quiser nos mostrar sobre ele. Eu espero não decepcionar ninguém também, porque Deus não vai revelar tudo, viu, irmão? Se você quiser saber de onde veio Deus, ele não vai falar. Se ele falar, você não vai entender, então não tem como ele falar. Tem coisas que a gente não precisa saber de Deus, mas aquilo que a gente precisa, ele já revelou e a gente tem que saber. Então, prossigamos em conhecer a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Cuida deste rebanho, desta parte do teu rebanho aqui na terra e nos prepara para o encontro com o Senhor Jesus. Abençoa pessoas como o pastor Hércules, pastor Lucas, eu também. Abençoa, Senhor Deus, porque nós somos pastores que representamos a Jesus e precisamos da tua graça renovada, Senhor, da tua sabedoria. Precisamos ser menos autossuficientes e confiarmos mais, dependermos mais do Senhor. Senhor, aqui dentro tem alguns líderes da igreja do pastor Hércules e eu peço que o Senhor também faça o mesmo por eles. Eles são como que pastores do pastor e que auxiliam ao pastor e eles estão ali para ajudar a guiar o rebanho. Toma conta de cada um de nós, porque Jesus é o nosso maior pastor. E que nós todos, como ovelhas do teu rebanho, meu Senhor, que nós ouçamos a voz desse nosso pastor e saibamos como ele é, quem ele é, o que ele espera de nós. Senhor, nos ajuda, porque a gente sozinho não consegue. Tem muitas vozes nesse mundo e a gente às vezes fica confuso. Tira de nós a confusão e vem ser todo poderoso em nossa vida.
Põe limites a Satanás para que ele não chegue perto de nós. E que ele fique lá bem longe, no cantinho dele, no quadrado dele. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Nosso Senhor, Salvador. Amém. Irmãos, foi um prazer de um tamanho gigantesco estar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu percebi aqui alguns escrevendo alguns comentários, alguns que fizeram joinha, palma, essas coisas assim. Foi muito gostoso ver tudo isso aí, essa interação. E que Deus abençoe vocês, de verdade. O pastor Hércules é um baita pastor, mora no meu coração. Vocês estão extremamente bem servidos de pastor, tá bom? Cuidem dele e ele vai continuar cuidando de vocês aí também. Beleza? Pastor, obrigado pelo convite, viu? Deus te abençoe. Amém. Pastor Elton, muito Amém. obrigado. Pastor, muito obrigado pela mensagem. Ela foi uma inspiração, ela foi uma motivação. Iniciar o sábado ouvindo uma mensagem tão poderosa quanto esta vai servir aí para alavancar a nossa vida espiritual. Que o bom Deus Amém. continue te usando, te abençoando e saiba que eu vou convidar mais vezes, tá bom? Beleza. Pastor, por falar nisso, você sabe que uma mão lava a outra, né? Com certeza. Eu imagino que vai ter uma Irmãos,